Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabo Net. Hoje nós vamos falar de cultura. Está aqui com o nosso convidado, o Luiz Alberto Lima Rodrigues, mais conhecido como Luiz Tamborilando. O Luiz ele é cantor, ator, compositor, cordelista, diretor de teatro, dramaturgo, escritor, jornalista. Nossa, é uma infinidade de atividades culturais que esse nosso convidado desenvolve e participa aqui de Osasco para falar, e veio falar para a gente dessa produção cultural, de todo esse trabalho que vem sendo feito. E também temos aqui o nosso companheiro Arruda, Carlos Arruda, diretor do Secor. Tudo bem, Arruda? Tudo bom, companheiro Jefferson? Bom dia, companheiro Luiz. Obrigado por aceitar o convite e trazer um pouco de riqueza para o programa. Falar para o povo de Osasco que a cultura em primeiro lugar, não é isso? Muito bem. Bom dia, Luiz. Obrigado aí por vir participar aqui do programa conosco. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Arruda. Bom dia, povo aí que está na expectativa, né? Na telespectativa. Estamos aí, estamos presentes, firmão aqui para falar, então. Luiz, conta um pouco para a gente dessa sua formação cultural. Quantas atividades você já se envolveu e você desenvolve no município? Como é que começou esse seu envolvimento artístico? Rapaz, atividades... Acontece o seguinte, desde criança que a gente acaba sendo capturado por esses sentimentos. Sentimentos, eles passeiam pela cidade e acabam encontrando terra fértil, acabam encontrando disposição para existirem dentro das pessoas e acabam depois, quando a gente menos espera, fluindo, né? Então, na verdade, eu acabei foi mesmo sendo capturado, né, por esse sentimento, por essas sensações da música, do teatro, da poesia, do escritor. É assim que começa. Você desde sempre profissionalmente atuou com cultura ou você desenvolveu outras atividades? Então, profissionalmente não. Na verdade, a minha atividade profissional é de ambulante. E a cultura, ele está, para mim, na razão do amadorismo, mas na acepção correta do termo, de amar mesmo, né? Agora, é extremamente oportuno você vir conversar aqui conosco depois de um episódio, esse programa acontece agora ao vivo, logo a seguir de um episódio que movimentou a cultura da cidade de forma assim, histórica, que foi o Osasco Cultural, que foram 2 dias de atividades, vários palcos, se não me engano eram 13 palcos em toda a cidade, foi chamada de a virada cultural de Osasco, por ser similar à virada cultural que iniciou-se aqui no Brasil, em São Paulo, mas é um movimento artístico que é desenvolvido em outros lugares do mundo. São 2 dias seguidos de vários shows, de vários artistas, de várias vertentes culturais, musicais, da poesia, da dança. E você foi um dos participantes, né? Levou aí um pouco do teu trabalho. Conta um pouco dessa experiência para a gente, Luiz. Pois é, cara, que legal, né? Hoje é segunda-feira e ontem nós tivemos um evento de grandes proporções aqui na cidade de Osasco. O nosso Osasco Cultural, como você mesmo disse, a nossa virada em Osasco, né? E tenho muita honra de ter participado. Participei no palco da Monteiro Lobato e com um trabalho da minha autoria chamado Antônio Agu, que é um dos fundadores, considerado fundador dessa nossa cidade. Lá nós contamos uma história dele, uma história verossemelhante. Foi muito legal, tinha um público legal. E a virada cultural em Osasco é legal, né? Essa questão de ativar as pessoas, né? De despertar as pessoas para o entretenimento e para a cultura propriamente dita, né? Então, os palcos da cidade, a presença de vários artistas, do primeiro time, os astros, tanto da música, do teatro também, nós tivemos, né? Então, eu estou muito feliz com esse trabalho da virada cultural em Osasco, viu? Estou achando que serve de marco para a gente entrar definitivamente no cenário cultural, né? Para que se tenha uma atenção maior, inclusive com
um orçamento melhor para a Secretaria da Cultura, né? Que realmente é irrisório e pouco pode fazer com o que tem. Mas foi uma saída criativa também, né, dessa parceria, foi uma parceria da Prefeitura de Osasco com o governo federal, uma saída criativa para incrementar aí o orçamento e trazer um pouco mais de atividade para essa cultura da cidade. Você acha que movimentou a cultura? Como é que a cena cultural osasquense recebeu essa atividade, Luiz? Pois é, cara. Para toda atividade, toda grande atividade, tem dois polos em conflito, né? Mas eu acho que positivamente foi o que pegou mesmo. Eu acho que foi legal pra caramba, eu acho que valeu o MINC, né? Foi uma iniciativa, naturalmente, que o município de Osasco se habilitou para receber do MINC esta verba que movimentou o Osasco Cultural. Então eu acho que as pessoas que estão no comando, sabe, estão trabalhando com todas as dificuldades que nós temos, né? E tomara que a gente passe daí para caminhar mais celeremente, para recuperar tudo que nós poderemos recuperar com uma atenção mais apropriada com a cultura. Agora, voltando a falar um pouquinho mais aí da tua participação na história da ação cultural, da produção cultural da cidade. Você está muito ligado à Praça do Samba, né? É sempre lembrar da praça que movimentou muita gente ali no quilômetro 18, com grandes nomes. Como é que foi essa experiência da Praça do Samba, Luiz? Puxa vida, hein? Praça do Samba de saudosa memória, hein? Era o ano de 1985, foi o ano que a Praça do Samba foi criada por um grupo de amigos do samba. Se eu pudesse citar alguns aqui e pedir perdão antecipadamente pelos que não citarei, eu citaria o Batista Júnior, né, que está atuante, o seu Amiraldo, que foi presidente da Praça do Samba também, do Clube Amigos do Samba, o Quilim, os dois já se mudaram para o andar de cima, né? O Juarez, né, meu amigo Juarez Delmindo, que fez locução com a gente, e mais tanta gente que não citarei agora, mas domingueiramente, na Praça Joaquim dos Santos Ribeiro, nós levávamos para uma quantidade mais ou menos de 3.000 pessoas todos os domingos, isso quando nós não tínhamos atrações especiais, hein? Porque aí íamos para 15.000 pessoas, e aí então era uma loucura geral na Praça do Samba, né? Belos tempos, velhos tempos de Praça do Samba, né? Recebíamos aqui grandes sambistas, e a cidade estava atenta para esta cultura sambística, né? Para o samba, que é verdadeiramente a espinha dorsal da música popular brasileira. É a música mais genuinamente brasileira que se conhece, né, Luiz? Concordo com você, a música mais legitimamente brasileira. Talvez eu esteja puxando a brasa para a minha sardinha, mas tem que ser, não é só a minha opinião, né? Parece que o nosso entrevistador aí também participa dessa mesma opinião. Agora, vem dessa época também um projeto importante que era o Nuproartes, né? O Nuproartes é depois, cara, é depois. O Nuproartes é uma entidade cultural recente, né? São um grupo de pessoas ligadas. Nuproartes é Núcleo de Produção de Artes. Sabe? É iniciativa de alguns amigos e eu estive presente desde o início. A gente fazia reuniões para tratar da questão da cultura na cidade de Osasco. E interessante que esse nome, Núcleo de Produção de Artes, quando siglado, vira Nuproartes. E quando você compreende o significado dessa palavra, você tem nu pela arte, né? E daí para se chegar ao desnudismo foi um pulo. O que é o desnudismo? Legal. O desnudismo é um movimento literário e artístico que abre mais uma vez um capítulo para tratar da eterna busca do homem por si mesmo, né? Que é o desmascaramento do ser humano, o desnudar o ser humano. É um compromisso muito difícil, mas é uma colaboração que a Nuproartes faz para com a sociedade, né? Convidar essas pessoas para esse trabalho. O desnudismo,
para simplificar, vão 10 mandamentos. O primeiro mandamento do desnudismo é duvide sempre. E aí tem mais 9 que depois a gente vai dizer quais são. Certo. Agora, vamos fazer uma pausazinha aqui no nosso tema cultura e conversar aqui com a Arruda, perguntar para a Arruda, como é que está aí a questão da campanha salarial do comerciário, da comerciária que é interessado em cultura, mas também está preocupado com o seu salário, com seus direitos. Como é que está a discussão, Arruda? Positiva. Na realidade, o trabalhador, em primeiro lugar, é um dinheirinho no bolso a mais, né? E este ano está um pouco difícil com o Pedro Jefferson. No horizonte de 9 convenções coletivas, conseguimos fechar 2 com o maior sacrifício, né? Em torno de 10% para o trabalhador. Algumas empresas, até hoje, que já deveriam ter dado o aumento para o trabalhador no mês de novembro, ainda não deram. Não sei porquê, não sei o que passa na cabeça do empresário para que ele maltrate, massacre o trabalhador, principalmente quando chega essa época, né? Uma coisa que eles podiam fazer de imediato, que na realidade ele já sabe o percentual que vai cair, né? Eles esperam a convenção coletiva fechar, mas para cada vez massacrar o trabalhador. Então, o que eu quero te falar é que nós fechamos 2 convenções coletivas, temos mais algumas convenções coletivas importantes. Por exemplo, a FEComércio. A FEComércio, o pessoal está oferecendo um percentual, uma proposta indecente, né? Querendo pagar de 2 vezes e até o retroativo ao mês que ela fecha, o cara quer pagar em 2 vezes. Então, já tivemos várias negociações, mas não tivemos êxito, né? Ou seja, não fechamos com as propostas deles, né? Eu acho um absurdo ter esse massacre em cima do trabalhador. A pessoa que trabalha tanto. Né? Mas, de qualquer forma, ainda está em negociação, né? Está em negociação, sim. Ainda estamos negociando aí, esperando uma proposta, né? Quero avisar para o trabalhador também que a folha comerciária está saindo, né? Com bastante novidades aí também, né? E aguardar mais um pouco, o pessoal que está esperando a convenção coletiva da FEComércio, material de construção, vai fechar, né? Mas da maneira que eles querem, a gente prefere esperar um pouco, né? Porque o trabalhador saia beneficiado de uma certa forma, né? O importante é que o Arruda lembrou aqui, você vai acompanhar todo esse processo direitinho aí pela folha comerciária que está saindo já, está em vias de sair essa semana, sim. Também pelo site do sindicato, né, Arruda? www.secor.org.br, todos os dias informação atualizada a respeito de todo esse processo, toda a negociação. Nós fechamos índice em algumas categorias, né, em outras ainda em negociação, mas as outras cláusulas da convenção coletiva ainda estão sendo amarradas em algumas convenções, mas toda essa informação está ali direto no site, né? E por falar em cultura, eu gostaria de falar um pouco aqui. Eu estive lá em São Paulo ontem no lançamento do CD do Mestre Borboleta, onde foi encontrado vários mestres que há 32 anos, quer dizer, juntou um pessoal que estava no esquecimento, né? E de repente lá naquele evento ali se juntou-se aqueles grandes mestres, né? Alguns choraram lá de alegria por ter encontrado outras pessoas ali. Isso é muito legal. E a capoeira é uma coisa muito importante, porque enquanto a gente vive nesse lema racismo, ali junta todas as raças, né? Ali não tem discriminação, ali o cara aprende, ali o cara sai contente e junta o preto, o branco, o vermelho, o azul, né? O amarelo, quer dizer, não tem discriminação, isso é muito legal. Eu estive lá no lançamento, muito show de bola lá no Master, né? Foi muito legal, né? Capoeira também é cultura, né? Isso aí. Bom, e com essa dica a gente vai fazer um rápido intervalo. Só lembrando, você pode interagir aqui conosco através do WhatsApp, 95893-5075. Continue ligado que a gente volta com o Luiz Tamborilando para falar um pouco mais sobre cultura da nossa cidade. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando aqui com o Luiz Tamborilando, esse camarada que é totalmente envolvido com a política da nossa cidade, sambista, compositor, autor de peças teatrais, enfim, a gente falou de uma infinidade já de atividades do Tamborilando, e ele apresentou um trabalho no Osasco Cultural ontem,
sobre o Antônio Agu e trouxe aqui para a gente um pedacinho desse trabalho que ele vai declamar agora aqui para a gente, né, Luiz? Só se for agora. Para fazer uma cidade, primeiro vem coração. Depois sim que vem coragem, que vem determinação e mais um mundo de coisas que nem cabe a descrição. Isto posto em meu poema, convido toda a patota para rever o imigrado mais amado a cada nota, seu Antônio Agu de Osasco do norte da velha bota. Rever Maria Fumaça, passar a Sorocabana, passa ponte, passa poste, passa ao longe uma cabana, passa pelo 16 por terras antonianas. Neste ponto, meus amigos, peço licença aos senhores para mandar para seu Antônio, o maior dos fundadores, o nosso muito obrigado num belo ramo de flores. Outros nomes são bem-vindos nessa nossa relação. Seu Evaristo Sensô, prenominado Barão, e João Pinto Ferreira, da ilha de São João. Costumo dizer ainda que, de forma especial, o rapaz italiano tinha instinto e, como tal, farejou grandes negócios no cenário industrial. Aberto a toda mudança, adotou sua companhia, sua cerâmica Osasco de alta tecnologia, que, aliás, foi a primeira indústria da freguesia. Abriu mais uma e mais outra. Veja que disposição, com seu Narciso Sturline de papel e papelão e seu Enrico Dell'Acqua de tecidos de algodão. Tendo sempre a seu favor a sua causa visionária, de maneira bem medida, porém extraordinária, fez e deu à Vila Osasco a estação ferroviária. Feito uma locomotiva movida a todo vapor, correu pela agricultura, se estendeu, foi construtor, passou pela pecuária e fez comércio exterior. A economia girou, ganhou mais celeridade, mais gente para trabalhar, aumentou a densidade, a vila virou distrito, subdistrito, cidade. O nosso herói disse adeus, mas deixou-nos de bom grado a seção do Campo Santo, do terreno do mercado, da escola e da igreja. Salve Agu! Muito obrigado. Olha aí que bacana. Muito obrigado. Muito bacana. E esse poema, essa poesia que você declamou pra gente aqui, que fez parte, inclusive, da apresentação. Pois é, cara. Fez parte do texto que nós mandamos ontem no Osasco Cultural. No texto tinha uma parte que dizia assim: mas, afinal de contas, de onde vem a palavra Osasco? Pois muito bem. Pesquisadores contemporâneos dão conta de que a origem da palavra é etrusca. Os etruscos estavam naquele ponto ao norte da Itália desde os primórdios de Roma. O nome da cidade, enfim, desvendado, significa tchan, 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 lugar de gente corajosa e pronta para lutar. Olha que bacana. É desse jeito que é Osasco. Né? Agora, esse poema, esse texto que você declamou para a gente, ele tem tudo a ver com uma atividade que você vem realizando aí nos últimos anos, junto à Ordem dos Emancipadores, né? Que é esse resgate histórico das grandes figuras da nossa história, dos heróis, né, osasquenses. Conta um pouco para a gente desse trabalho. Como é que começou esse trabalho, Luiz? Pois é, cara. A Ordem dos Emancipadores é o lugar onde se cultua a história da cidade. Né? E, na verdade, a minha preocupação para falar da história da cidade, eu costumo lembrar o Caieiros do Pessoa, durante o guardador de rebanhos. Lá pelas tantas ele diz que da aldeia dele ele consegue ver o mundo. E ele consegue concluir que a aldeia dele é tão grande quanto qualquer lugar do mundo. Isso é mais do que motivo para a gente encantar, né, com a cidade da gente e falar da cidade da gente. Eu estava escrevendo uma peça a respeito da campanha da emancipação, que tem lances bonitíssimos, sabe? Tem lances sensacionais. E aí acabei escrevendo o hino do emancipador para essa peça. Depois eu fui à Ordem dos Emancipadores e cantei, e o Setter, José Geraldo Setter, o nosso presidente, o cara que trabalha pra caramba para manter em pé, para manter acesa a Ordem dos Emancipadores, imediatamente se encantou com a música e assumiu. Hoje em dia, essa música é o hino oficial das escolas. Mas nós temos ido às escolas para falar dos heróis da cidade, para contar a história da emancipação, e eu vou junto para fazer a parte artística. E é nessas horas que a gente
atinge diretamente o aluno ao tratar com arte essa questão. É isso. Agora, o que veio antes, Luiz? Esse interesse pelos heróis da nossa história, ou a Ordem dos Emancipadores? Ou uma coisa casou com a outra, assim, como que por encanto? Primeiro veio o interesse pela cidade, né? E natural, pela Ordem dos Emancipadores. E depois veio a Ordem, conheci a Ordem dos Emancipadores, interessado em mostrar para ele o trabalho do hino que eu tinha composto para eles. Acabei ficando encantado com a natureza guerreira da questão, né? O comportamento determinado, heróico deles durante os episódios de emancipação. Aquilo acabou me tocando, né? E como poeta, como artista da cidade, e que tem a missão de representar os anseios do seu povo, é isso que eu fiz, e é isso que eu faço, e é isso que me dá prazer. Olha só. Como é que veio tem uma história bacana a respeito desse teu apelido, Luiz Tamborilando. Como é que surgiu esse apelido? Pois é, cara, lá pelos idos de 1985, por exemplo, você não passou por aí, mas a gente formou a Praça do Samba. Na Praça do Samba, em 1986, um grupo Palmares de integração de consciência negra na cidade, resolveu ajudar as escolas de samba, que já tinham uma história na cidade. A primeira escola de samba desfilou em 1957. O presidente dessa escola era o meu amigo já falecido, João Alves da Silva, conhecidíssimo João Perigo, escola de samba 7 de setembro. E eu estava dizendo que esse grupo Palmares resolveu ajudar as escolas de samba, que tinham uma atividade normal na cidade, a formar essa entidade. Eu fui escolhido como diretor de comunicação. Para melhorar minhas atividades, procurei o jornal Diário da Região, do Vregi, e me propus a escrever uma coluna que tratasse dos assuntos de interesses do samba na cidade. E o diretor de redação gostou. A gente tratou que assim seria, me pediu um nome, vários nomes vieram à tona naquele momento, mas depois a minha sugestão de Tamborilando acabou sendo aceita, e é o nome de guerra que eu tenho até hoje, que eu gosto. Era o nome da coluna e virou nome de guerra. Então. Olha só. É verdade. Agora, você sempre foi muito envolvido com o samba, e hoje o samba passa uma situação um pouco complicada, não só na cidade de Osasco, mas nas cidades em geral, na região metropolitana. Como é que você enxerga hoje essa dificuldade do samba, o Tamborilando? Pois é, eu posso falar por aquilo que eu enxerguei aqui na cidade de Osasco. Na verdade, a União das Escolas de Samba, depois eu fui presidente da União das Escolas de Samba, nós presidíamos 21 escolas de samba. Nós fizemos, junto com a prefeitura, os desfiles de escolas de samba mais animados de todos os tempos na cidade de Osasco. E o que ocorre é que a quantidade de gente que vinha para o Carnaval de Osasco foi enchendo os olhos dos políticos, que gente para eles é matéria-prima. Acabou que a nossa União das Escolas de Samba do município de Osasco ganhou pessoas interessadas em políticas partidárias que acabaram chegando à presidência da União das Escolas de Samba, e acabou que isso levou ao pior, né? A União das Escolas de Samba rachou por causa desse tipo de comportamento. Foram criadas duas entidades, uma Liga das Escolas de Samba e uma União das Escolas de Samba, ambas tendo por líderes uma pessoa do mundo político, com seus interesses partidários. Isso acabou levando ao deterioramento da ideia da escola de samba na cidade. Fora outros aspectos, né, que você mesmo citou, que parece que esse degringolamento está acontecendo em todos os lugares. É uma pena. Eu acho que o governante é eleito para tratar todos os segmentos da sociedade, ainda mais o samba, né? Que o samba, ele, como nós já dissemos aqui, é uma cultura eminentemente brasileira, tá bom? E é, além de tudo, a espinha dorsal da música popular brasileira. E eu acho que
acabaram sendo suspensos o carnaval na cidade. Já há muitos anos que estão suspensos, mas ainda nós não perdemos a esperança. Nós vamos ainda recuperar os desfiles das escolas de samba, porque até hoje, nos lugares que a gente vai, o pessoal me para perguntar quando é que vai haver desfile oficial das escolas de samba na cidade. Eu faço um apelo aqui ao prefeito da nossa cidade, aos vereadores da nossa cidade, que se sensibilizem com essa questão cultural das escolas de samba e que ajudem a recuperar o carnaval na cidade, o desfile oficial das escolas de samba. Olha aí, fica aí o apelo, né, para a gente tentar resgatar essa manifestação tão importante na nossa cultura. Uma manifestação que, assim como uma outra, que o Tamborilando também tem bastante atuação, é legitimamente brasileira. O cordel também faz parte muito forte da sua vida, né, Tamborilando? Pois é. Antes de falar do cordel, eu gostaria de dizer o seguinte: a Ordem dos Emancipadores está passando por um processo de renovação de sua diretoria. E, em nome do presidente, o meu amigo José Geraldo Setter, eu faço um convite para você. Nós temos lá vários departamentos. Você pode vir, se você quiser participar, se você sentir essa vontade, vai ter um lugar para você lá, viu? Venha aqui na rua Virgínia Aurora Rodrigues, 413, as reuniões são à terça de manhã, 9 horas da manhã, tem quinta também, às 5 horas da tarde, e vem participar conosco. Agora, o cordel. O cordel é também outra coisa da gente, né? Coisa de brasileiro. O cordel, na verdade, nasceu em Portugal, é o que dizem, muito, embora ele seja mais antigo ainda, porque nós, os cordelistas, nos consideramos ainda herdeiros dos rapsodos. Muita gente não sabe o que é rapsodos, mas eram cantadores ambulantes de rapsódias, ainda na Grécia Antiga, ainda para os textos do Homero, enfim. Mas o cordel se adaptou tão bem no Brasil que eu costumo dizer que é coisa de brasileiro. Tá? E o que é cordel? Cordel é a forma de fazer poesia popular. São poesias populares, é um gênero poético, né, que tem as suas próprias características. E o que eu acho é que ele é uma das joias da literatura brasileira. Não demora não para ser vista assim, viu? E aí, eu acho que nós estamos caminhando para que o cordel seja assumida como a poesia brasileira do Brasil. Olha aí que bacana. E com isso a gente vai encerrando aqui, Tamborilando. Infelizmente, o nosso tempo é escasso, mas foi um programa muito bacana. Obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Arruda, mais uma vez, obrigado também pela participação. E nós vamos ficando por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, em www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.